Olá, obrigado mais uma vez agradecendo você que está acompanhando e assistindo mais uma edição do nosso Jornal ACN, que sempre destaca para você os principais acontecimentos do Brasil, também das cidades de Porangaba e região, da cidade de Porangaba e das cidades aqui da região, aqui do nosso interior paulista. Um grande abraço para você, um ótimo 2020 que está começando realmente agora, né? Diz que o ano começa só depois do carnaval e, por incrível que pareça, ontem em muitos municípios brasileiros ainda teve carnaval. Ontem foi encerramento de carnaval em muitas cidades brasileiras. E eu ia fazer o quê? Eita Brasil, se o povo se reunisse com tanta vontade quanto se reúne para fazer carnaval, se esse pessoal tivesse a mesma vontade para se reunir, para protestar, para fazer uma manifestação a favor de um país melhor, né? Se tivesse a mesma mobilização social, se o nosso país tivesse a mesma mobilização social para melhorias quanto tem para carnaval, nosso Brasil seria outro. Nós teríamos deputados ganhando basicamente o que ganha um trabalhador normal, utilizando o serviço de saúde pública como o trabalhador utiliza, né? Sem as mordomias que a população não tem. E eu não falo isso só dos deputados e senadores, falo de presidente também, de governadores, de prefeitos, né? Que abusam de seus direitos até nas pequenas cidades. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, é esse. Agora você pegou esse negócio de roubar para a sua profissão mesmo. É minha profissão. É ou não é? Então, se o pessoal, se o brasileiro fosse assim, aguerrido como é, para ir às ruas, para se manifestar por um país melhor, como é para fazer carnaval, para ir no carnaval, olha, teríamos outro país. Mas enfim, né, o assunto não será esse. É só um comentário brevezinho aqui para nós começarmos o nosso Jornal ACN, para você que está chegando nesta segundona, né? Já estamos no terceiro mês do ano, agora começando o ano de verdade, né? Como eu disse, dia 2 de março de 2020. E para você o abraço de todos nós aqui do Cubo Notícias e do Jornal ACN, onde você pode estar assistindo pelo Facebook, através dos nossos perfis, ou através da nossa página do Cubo Notícias. Também tem o canal do YouTube, o Cubo Notícias, né? E o nosso site do Cubo Notícias. Por todos esses meios da internet você pode nos acompanhar. Bem-vindo à edição do Jornal ACN de hoje. E o ano começa com aquela notícia. O ano está começando agora, como eu disse. E você já começa enfiando a mão no bolso. Já começou quando o ano começou. Quando o ano iniciou no calendário, né? Porque 1º de janeiro é uma data de início de ano meramente, né, do calendário, porque formalmente o ano está começando agora, mas desde o 1º de janeiro você já começou enfiando a mão no bolso para pagar, né, IPVA do carro, né, os gastos com as férias, depois em fevereiro materiais escolares, né, imposto atrás de imposto, material escolar e agora mais um imposto, né, para celebrar o começo de ano, realmente, né? É o Imposto de Renda 2020. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Prazo vai até o dia 30 de abril, começa hoje. Segundona, você já pode ir separando aí a papelada, aquela de costume, que você sempre separa todos os anos, né? O prazo vai até dia 30 de abril e a Receita Federal espera receber 32 milhões de declarações do Imposto de Renda. Começou hoje às 8 da manhã a temporada de entrega da declaração do Imposto de Renda 2020 e ano base 2019. O prazo vai até às 23h59 do dia 30 de abril. Mas os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros,
omissões ou inconsistências, receberão mais cedo a restituição do imposto de renda, isso se tiverem direito a ela. Idosos portadores de doenças graves e deficientes físicos ou mentais têm prioridades. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregar fora do prazo, entregar aí fora do prazo também tem multa, será de no mínimo R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. O programa para fazer a declaração já está disponível no site da Receita Federal. A Receita espera receber 32 milhões de declarações. As restituições começarão a ser pagas em maio. E vão até setembro, na realidade, vão seguir de maio até setembro, para contribuintes cujas declarações caíram na malha fina. Vale lembrar que idosos, portadores de doenças graves, de deficiência física ou mental, têm prioridades. Deve declarar o imposto de renda neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. O valor é o mesmo da declaração do imposto de renda do ano passado. Contribuintes que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado. Quem obteve em qualquer mês de 2019 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias de futuros e assemelhadas. Quem também teve no ano passado receita bruta no valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Quem tinha até 31 de dezembro de 2019 posse ou propriedade de bens, direito, inclusive terra nua no valor superior a R$ 300 mil. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2019. Quem optou também pela isenção do imposto incidente em valor obtido na venda de imóveis residenciais, cujo produto de venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados aqui no Brasil, no prazo de 180 dias, contando a celebração do contrato de venda. Uma das novidades na declaração, quando eles falam assim, você fala, nossa, vem coisa boa. Nada é bom, né? Mas enfim, é a dedução de gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos, não será mais permitida. O benefício levou a uma renúncia fiscal de cerca de 674 milhões em 2019 e não foi prorrogado. Com seu fim, a estimativa do Ministério da Economia, ou Ministério da Fazenda, é de elevar a arrecadação em aproximadamente 700 milhões. Não falei que não era coisa boa? Ou seja, se você tem um empregado aí, um empregado doméstico, antigamente você deduzia os gastos, com a previdência de empregados, agora não irá mais fazê-lo. Outra alteração é que neste ano as restituições serão pagas em 5 lotes e não mais em 7. E o primeiro lote do imposto de renda vai ser liberado em maio. Até o ano passado, os lotes começavam a ser liberados em junho. Daí vinha junho, julho, agosto e setembro. O fisco também informou que a partir deste ano, as doações a fundos de idosos feitas diretamente na declaração do imposto de renda neste ano, e não somente no ano base 2019, também podem ser deduzidas no imposto de renda até o limite de 3% do imposto devido, também ao limite global de 6% para todas as deduções, incluindo doações a outros fundos. Aqueles que tiveram a declaração retida, devem retificar as informações. Isso por meio da declaração retificadora. Ou até aguardarem para apresentarem esses documentos comprobatórios ao fisco e confirmar as informações prestadas. Gente, imposto de renda é um pé nos fundilhos mesmo, Sem correção da tabela do imposto de renda, vale lembrar também,
que sem essa correção da tabela do imposto de renda, o pobre, proporcionalmente, o mais pobre paga mais e o mais rico paga menos, né? A tabela do imposto de renda não foi corrigida no ano passado e, segundo informações divulgadas pelo governo, também não há previsão de que ela seja atualizada neste ano. Quando a tabela não é corrigida, mais trabalhadores podem passar a pagar imposto, desde que os seus salários sejam corrigidos pela inflação. Segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Sindifisco Nacional, nos últimos 20 anos não houve uma correção da tabela do imposto de renda em 4 governos diferentes. No acumulado de 96 a 2019, a defasagem é de 103%. A última correção aconteceu, mas foi muito pequena, não chegou a corrigir esse acumulado. Foi em 2015, no governo de Dilma Rousseff. A correção da tabela, se implementada, diminuiria a retenção do imposto de renda pelo governo federal, beneficiaria principalmente as classes média e alta, que possuem renda sujeita à taxação. Né? É sempre o rico sendo o mais favorecido, né? E o pobre levando cada vez mais no lombo. Bom, pessoal, vamos agora com as notícias aqui da nossa região. Mais um acidente, né? Mais um acidente aconteceu aqui na nossa região, lá na cidade de Botucatu, novamente naquela cratera, né, na Marechal Rondon. Mais um veículo perdeu o controle, passou por ali e caiu naquele buraco na Rondon, e mais uma vítima fatal. É o José Rodrigo Mauruto, de 38 anos, que se acidentou quando o caminhão em que estava caiu no buraco na pista entre Botucatu e São Manuel, na rodovia Marechal Rondon. Ele morreu na madrugada de ontem, domingo. É a segunda morte no trecho. Antes, o motorista de um ônibus também faleceu ao cair no mesmo local. Uma das pistas foi levada pela força da chuva no dia 10. Depois foi feito um desvio para liberar a passagem dos motoristas. Agora outro acesso está sendo providenciado. O corpo do motorista, que é de Tupã, será trasladado para a sua cidade. Se contar com o caminhoneiro que morreu no dia da chuva, no dia 10, já é a terceira morte no mesmo local. E, gente, por incrível que pareça, você vai pensar assim, mas o que está acontecendo? É incompetência da concessionária que toma conta da rodovia? É incompetência do governo, da prefeitura, alguém de lá que não sinalizou direito? Não, não é nada disso. Muito pelo contrário, o trecho está muito bem sinalizado. A primeira sinalização, falando sobre o desvio, acontece a 2 km do trecho. A 2 km. E a partir de 1 km do local onde tem essa cratera, a sinalização é mais intensificada ainda. Então tem sinalização, inclusive nas imagens que você viu na semana passada do ônibus, né? Aquele caso do ônibus, o ônibus estava sem freio, com problemas mecânicos, é o que tudo indica. Ele passou pela sinalização, por aqueles cones laranjas que estavam na pista. Depois do desvio, ele passou, atravessou por ali e caiu no buraco. Não se sabe ao certo o que levou esse caminhão a cair nesse buraco também. Se foi problema de freio, como no caso do ônibus. Tudo está sendo investigado ainda. Gente, muito cuidado nesse trecho, então, se você vai até São Manuel, né? Quem vai até São Manuel vai pegar Rondon, tome cuidado. Agora, nos próximos dias, mais um desvio será feito lá. Já tem um desvio com uma sinalização indicativa, a primeira delas a 2 km do local. E é só prestar atenção na sinalização, gente. Tá bom? Bom, vamos agora para a cidade de Bofete. Vizinha cidade de Bofete, caso de polícia lá em Bofete. Pessoal, uma mulher sofreu uma tentativa de homicídio. Ainda nós não temos informação sobre o estado de saúde dela, mas as notícias que nós recebemos é de que o caso era grave. Trata-se de uma tentativa de homicídio. A agressão gerou na mulher um traumatismo craniano grave. A mulher passou por cirurgia e
Enfim, gente, é um crime ou uma tentativa de homicídio, inclusive. Não se trata apenas de agressão grave, não. É tentativa de homicídio mesmo. E que, acredite, aconteceu dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja em Bofete. Uma mulher de 45 anos, essa notícia é do Agência 14 News. Mais uma vez, um grande abraço à equipe do Agência 14 News. Essa mulher de 45 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio durante um culto numa igreja na rua Itacílio Ramos Nogueira, no centro de Bofete. Isso aconteceu às 11h50 deste sábado. O acusado, um homem de 46 anos, não teve a identidade revelada. Os policiais militares foram acionados e se dirigiram a um templo evangélico nessa rua, onde apuraram que a vítima frequentava o culto, que foi interrompido pela ação deste homem. Ele entrou na igreja e agrediu a mulher. Ele estava de posse de um grande e pesado sarrafo de madeira. Desferiu um golpe contra a cabeça da companheira, causando um grave ferimento que deixou a vítima inconsciente. Depois se constatou que se tratava de um traumatismo craniano grave. Ele, de posse desse pedaço de madeira, né, foi contido por membros e fiéis da igreja. Né, eles interferiram na ação porque ele estava se preparando para dar um segundo golpe. A mulher foi socorrida, o marido fugiu. Em seguida, a polícia militar em diligência na cidade de Bofete, competentemente, capturou esse indivíduo. Ele foi identificado pelas testemunhas que estavam na igreja como o autor da agressão. O homem foi interrogado pelos policiais, foi questionado pelos policiais e confirmou que teria praticado o crime. A vítima foi socorrida, como eu disse, com gravidade, para o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, e passou por cirurgia. O homem está preso. Não há informações, por enquanto, sobre o estado de saúde da vítima. Que Deus coloque a mão sobre ela, né, e que ela venha se recuperar dessa barbárie. Mas nem... o Brasil tá... Eu não sei, não é o Brasil não, é o mundo no geral, a humanidade no geral. Está corrompida de certa maneira que não perde o instinto de crueldade nem dentro de uma igreja. O que está acontecendo com a humanidade? Será que isso acontece porque nossas leis são muito frágeis, são muito brandas, são impunitivas, podemos dizer assim, porque é impunidade. Prende, aí sei lá, recorre, de tentativa de homicídio passa a ser aí agressão grave, aí tem uma pena mais branda, fica lá 1, 2 anos, ou às vezes nem vai preso, aí, não tem antecedente criminal, ele tem residência física, não sei o quê, pode responder em liberdade. Vai pra casa do gramunhão, pra casa do capeta, do satanás, do diabo que o carrega. São as leis do nosso Brasil. Bom, pessoal, tráfico de drogas, agora mais pertinho, vindo para o limite ali entre Porangaba e o município de Quadra, na praça de pedágio entre Quadra e Porangaba. Um homem estava num ônibus com destino a Campinas. Ele foi preso na manhã de sábado, suspeito de tráfico de drogas, no quilômetro 158, na praça de pedágio em Quadra, divisa com Porangaba. A prisão foi feita durante a operação de fiscalização na rodovia, no bagageiro de um ônibus que fazia o trajeto Maringá, no estado do Paraná, até São Paulo, até Campinas, aqui no interior paulista. Os policiais encontraram uma mala com 17 tijolos de maconha. O bagulho é louco! Tava com uma olaria de maconha esse cidadão. O dono da mala confessou que tinha recebido R$500 para fazer o transporte da droga até Campinas. Esse é o tal do mula. Onde faria entrega por uma pessoa desconhecida, é o que informou a PM. O homem foi levado ao pronto-socorro municipal de Tatuí, passou por uma avaliação clínica e em seguida foi encaminhado à central de flagrantes de polícia civil da cidade, lá em Tatuí.
vai permanecer à disposição da justiça. Ei, pessoal, é brincadeira, hein? Brincadeira. 17 tijolos de maconha. Bom, pessoal, e agora vamos destacar as notícias aqui da nossa cidade de Porangaba, né? E hoje nós temos também uma atualização de um fato policial aqui em Porangaba também. Daqui a pouquinho eu vou destacar a atualização. Eu estava esperando o texto por parte da defesa dos envolvidos, mas até agora não chegou, mas nós temos aqui algumas informações que valem a pena ser passadas. Bom, antes vamos com o nosso espaço do internauta, né, gente? A fanfarronice continua aqui em Porangaba, né? O carnê do IPTU chega com uma agilidade na sua casa, que é uma coisa absurda, né? Mas as obras, as obras não chegam com a mesma agilidade, né? Apesar de você achar que esta imagem é uma imagem de um cenário de guerra, não, é a imagem da rua Nisael de Campos e Silva, na Vila São Judas Tadeu. Né? Olha só a imagem, essa foto demonstra por quanto tempo o poder público de Porangaba não aparece nesta rua para fazer uma manutenção. Sequer um tapa-buraco. Sequer um tapa-buraco. Falando em buraco, Rua Ciro Alonso, eu estava observando, o asfalto que se soltou da Rua Ciro Alonso com as chuvas, com as enxurradas, foi o asfalto feito há cerca de um mês pela empresa Keck, sobre o buraco que foi aberto às margens da rua para colocação de canos de água. É um asfalto com menos de 2 meses. Que merda, hein? Que já se soltou. Bom, o asfalto antigo também se soltou, mas o novo foi o que mais se soltou. Por incrível que pareça, o asfalto novo se soltou mais do que o velho. Se bem que já não tem muita coisa do asfalto antigo lá, né? É mais uma rua que está se tornando, que irá se tornar muito em breve, se nada for feito, uma estrada de terra no perímetro urbano de Porangaba. Mas enfim, o foco aqui é a Rua Nisael de Campos e Silva, tá aí, ó, pessoal. E sendo feita a indagação novamente, acho que já é a terceira, quarta vez que nós questionamos, de quando será feito as obras dessa rua. Chegaram recursos, né, onde será feito obras, né, diz que esses recursos são destinados para obras nessa rua também. Também Ciro Alonso, não sei o que eles vão fazer na Ciro Alonso, porque ali o negócio é muito mais complexo, nós sabemos que o recurso não vai dar para tudo. Rua Coronel Joaquim Miranda da Silva, recebemos informações que na Rua Coronel Joaquim Miranda da Silva as obras começam essa semana. Aleluia, aleluia. Engraçado que no ano passado, o prefeito alegou que no ano passado nenhuma empresa tinha interesse de fazer obras aqui em Porangaba, porque a tabela paga pela Caixa para essas empresas fazer obras era um valor abaixo, né? Era um valor muito baixo. As empresas não queriam vir fazer obras aqui em Porangaba porque o valor era muito aquém do trabalho. Mas nesse ano, que é o ano de eleições, ele achou a empresa. Maneiro! Interessante, né? Interessante. Tá aí, gente. É uma fanfarronice o nosso Brasil que só, né? Carnê do IPTU voa até a sua casa. Voa. Tem poderes mágicos, a velocidade da luz. As obras se arrastam, se arrastam. Mas essa imagem é chocante, demonstra realmente o período, quantos anos essa rua
não tem a devida atenção do poder público. Mas vai ter, está tendo, primeira atenção que tem é no envio do carnê do IPTU, e a segunda daqui a alguns meses, com candidatos batendo as portas dos moradores dessa rua. Mais um problema aqui, pessoal, e essa aqui eu vou mostrar uma imagem do nosso amigo Zé Maria. Ele nos enviou uma imagem mostrando aí esses buracos às margens de uma ponte que tem lá no bairro das Partes 2. Você vai ver inclusive veículos trafegando por ali, e como esses veículos passam próximos a esse buraco, em decorrência também de ser uma estrada estreita. Eu só discordo de uma coisa que o Zé Maria falou na filmagem aí. Falou que não choveu bem ainda. Ô Zé! Pô, choveu sim. Choveu e muito. Em fevereiro foram quase 300 milímetros de chuva. Era esperado 120 milímetros. Meu amigo Zé, choveu bastante. A previsão para março, segundo os sites especializados e também, né, os meteorologistas especializados, a perspectiva para março é que as águas de março, daquela música do Vinícius de Moraes e do Tom Jobim, é que as águas de março fiquem contidas no esperado para o mês. Chova dentro do esperado, dentro da normalidade. Outros municípios, aliás, outros estados da região sudeste, Minas Gerais, infelizmente, que já foi muito castigado pela chuva, Rio de Janeiro, tem perspectivas de receber chuva bem acima da média para o período. Mas aqui para o nosso estado de São Paulo, a previsão é de que seja dentro da média, em torno de 150, 120 milímetros para o mês todo. Vamos ver. Mas que choveu, choveu sim, Zé. Choveu bastante. Agora, numa coisa você tem razão. Nós não sabemos como é que vai chover esses 120 milímetros. E se chover tudo num dia só? Né? Então, vai acontecer, é iminente que aconteça o problema por você relatado nessas imagens, nesse vídeo que você vai assistir aqui com a gente agora. Cara, dá uma olhada nisso aqui. Esses tubos aí, só tinha um tubo, aquele de lá. Esse de cá, o carro que colocou quando foi a eleição, achando que ele ia ganhar. Ele colocou isso aí, mas dá uma olhada. Os cantos, olha o buracão que tá abrindo aqui, ó. Olha isso. Parecendo toca de tatu. A primeira chuvada que deu, olha, ainda não choveu ainda. Você imagina quando pegar a chuva de verdade mesmo. Porque isso aí é chuvinha. Então, isso aqui quando chove, dá enchente, a água vai lá naquela moto lá, ó. Sobe lá em cima, pra lá da moto, no pé do morro lá. A gente fica sem lugar pra passar. E o cara me faz um tubo aqui, me coloca um tubo. Tinha que colocar pelo menos mais um tubo aqui ou dois, pra poder inteirar 4 tubos e fazer uma plataforma de concreto. Igual uma que fizeram lá pra lá dos Nunes, bem na subida. Mas eles fizeram com aqueles tubinhos de 6 polegadas. Aí quando chove, entope tudo de areia e a água passa tudo por cima das pedras. A próxima chuvada que dá, nós fica sem ponte para passar. Tem que dar a volta para a serrinha daí. É brincadeira uma coisa dessa? Ok, pessoal. E o pior de tudo é que, né, se prometeu estado de emergência para fazer essas obras o mais rápido possível. Xerife! É um brincadeira. Isso é um fanfarrão, xerife! Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. E, gente, agora nós vamos falar sobre um caso que foi polêmico nesta semana que passou, né? No fim de quinta-feira, no fim de tarde de quinta-feira,
Gente, primeiro eu tenho que ler a informação, a primeira informação que foi passada, para depois destacar a atualização que nós recebemos aqui por parte da defesa dos envolvidos, né? Aliás, nós temos que dar espaço também à defesa dos envolvidos. A notícia em questão é a seguinte: foi publicada primeiramente pelas redes sociais do 12º Batalhão da Polícia Militar de Botucatu. Essa informação foi replicada por diversos órgãos de imprensa, já que se trata de uma informação oficial destacada pela polícia. Nós acompanhamos essa informação também e diz o seguinte: a Polícia Militar do 12º Batalhão de Botucatu prendeu em Porangaba 2 suspeitos de terem participado de um assalto numa joalheria em Boituva na quinta-feira. Segundo a PM, ocupantes de um carro Gol com placas de Porangaba efetuaram um roubo à joalheria em Boituva, estando um dos autores armado. Foram levados R$ 700 e 2 pulseiras de ouro. A polícia informa que, com as placas do veículo anotadas, as equipes foram à casa do dono do carro e localizaram o veículo em questão. A proprietária afirmou que o marido emprestou o veículo para outra pessoa. Durante as buscas, um deles foi encontrado, apontando outro parceiro ou outro participante do roubo. É o que diz o texto, né, que nós publicamos aqui, mas que tem como fonte as redes sociais de divulgação do 12º BPM. Consta ainda que o esposo da proprietária do veículo relatou a participação de um terceiro homem que ainda não foi preso. É o que diz o texto também. Ele é quem aparece nas filmagens, esse terceiro homem que não teria sido preso. Ele foi reconhecido pela vítima como autor do roubo. Nas buscas efetuadas foram localizados um cinturão com 10 cartuchos calibre 36 e 3 munições de calibre 38. Os 2 envolvidos foram autuados em flagrante por roubo e foram presos. Ficaram à disposição da justiça, onde depois aconteceu a audiência de custódia. É aí que vem a atualização, pessoal. A defesa dos apontados aqui nessa matéria como supostos participantes deste suposto assalto a essa joalheria em Boituva, alega o seguinte: a defesa, eu ainda não estou com... Eu tenho algumas imagens que foram enviadas pela defesa de alguns comprovantes de pedágio, enfim, mas vamos ver o que a defesa pede para a gente, para divulgarmos aqui para deixar a informação mais completa e também não atrapalharmos nenhuma linha de investigação da polícia. Também não queremos atrapalhar o trabalho da polícia. Muito pelo contrário, se pudermos ajudar, ajudaremos, né? Atrapalhar jamais. Agora, é o seguinte, a defesa também tem a sua versão dos fatos. E é o seguinte, diz aqui que o ocupante de um Gol com placas de Porangaba efetuaram roubo à joalheria. Um dos acusados nos procurou para explicar os fatos. Segundo ele, este que nos procurou, ele não estava sequer na cidade de Boituva. Ele alega aqui que estava na cidade de Marília. Né? Estava na cidade de Marília. Ele não estava em Boituva. Ele apresentou aqui, em off para nós, comprovantes de pedágio mostrando que ele não estava na cidade de Boituva no dia e no horário em que aconteceu este roubo, esta ação. Ele estava com outro veículo de sua propriedade em outro município. Portanto, ele alega que não teria como ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quanto ao veículo Gol, ele falou que realmente o veículo Gol estava com seu funcionário, pois o seu funcionário, né, ele estava fazendo orçamento de peças para desenvolvimento de insumos, né, de peças
no qual ele compra para desenvolver o seu trabalho, não só em Porangaba, mas também em municípios da região. Essa pessoa estava lá em Boituva no período da manhã, com esse veículo Gol, que foi apontado como o veículo que teria participado deste suposto crime, né? Aí vale ressaltar também, só fazendo uma retificação, pessoal, não é em Marília, não, é em Paulínia. O acusado de ter participado deste roubo estava em Paulínia, muito distante da cidade de Boituva. Ele estava com seu veículo em Paulínia e ele inclusive disse que tem em posse o link do rastreador e a localização do veículo durante todo o trajeto que ele fez no dia. Também disse que estava em Paulínia, não em Marília, como eu disse anteriormente, retificando, estava numa reunião com empreiteiros, porque ele estaria se reunindo para fechar um contrato de serviço. Diz também que tem testemunha sobre a sua presença naquele município de Paulínia, que teria confirmado, portanto, um dos empreiteiros teria confirmado por telefone a sua presença durante o dia, lá na cidade de Paulínia e não Marília, ok? Ele diz também que tem o GSM do rastreador, que mostra todo o trajeto feito por ele no dia. E voltando a falar do funcionário, ele disse que o funcionário realmente foi à cidade de Boituva para comprar material e fazer orçamento. Em seguida retornou a Cesário Lange, sendo que às 13 horas, horário do suposto roubo, o veículo estava numa autoelétrica. Tanto o motorista quanto o veículo estava numa autoelétrica. O acusado disse que vai solicitar a essa autoelétrica em Cesário Lange imagens do circuito de monitoramento do local, que também corroboram com a versão de que o veículo Gol também não estava no município de Boituva no momento do crime. Após a apresentação desta versão e também de alguns documentos, como esse ticket de pedágios, né, o link do rastreador, que também foi apresentado, os dois foram liberados. Os dois foram liberados. O terceiro suspeito que estaria desaparecido seria uma pessoa do qual os acusados não conhecem. Enfim, sobre as munições de calibre 36 e o cinto de munições, o acusado disse que realmente possuía essas munições, mas que elas estavam descarregadas. São munições sem carga e que elas estavam num cinto de couro que era de seu avô, que inclusive esse cinto estava pendurado como enfeite na parede do seu quarto. Era um cinto de recordação, portanto, do seu avô. Enfim, gente, essa é a versão que foi apresentada e vale ressaltar, portanto, que esses dois rapazes que foram detidos foram liberados diante dessa argumentação e que tudo segue sob investigação ainda, e assim que tivermos maiores detalhes, nós estaremos passando para você aqui do nosso Jornal ACN. Ok, gente? Só fazendo a retificação, portanto, o acusado, eu cometi um erro aqui, o acusado disse que estava no município de Paulínia, cerca de 200 quilômetros mais ou menos de Boituva, no momento em que aconteceu esse suposto crime, e não Marília, ok? Só para deixar bem claro aqui. Que seja esclarecido quanto antes, né? Bom, pessoal, nós vamos finalizando o nosso Jornal ACN de hoje, mas trazendo para você aquele quadro que você adora para finalizar, né? O Jornal ACN de hoje, aquele quadro que resgata coisas que estavam aí adormecidas na sua memória. Não ficarão adormecidas. Vamos relembrar aqui com o Prometi, Venci e Esqueci.
Pois é, gente, eles esquecem, nós não. Gente, ouça este programa que foi vinculado na rádio da cidade de Porangaba, o programa eleitoral foi vinculado, que dia esse trem? Foi dia 7 de setembro de 2016. É isso mesmo? Dia 7 de setembro de 2016. Ouça com a gente as promessas que foram feitas pelo então candidato à prefeitura, ao então candidato Luiz Carlos Vieira Sobrinho, hoje prefeito. As promessas que foram feitas à saúde de Porangaba. Pelas promessas que foram feitas, se 50% delas fossem cumpridas, nós teríamos um Albert Einstein em Porangaba. Nós teríamos aí um hospital, um Copa d'Or, igual o Copa d'Or lá do Rio de Janeiro, que também é um hospital chique, né, de referência. Enfim, ouça com atenção e analise se tudo isso foi feito pela saúde da nossa cidade. Nós vamos realizar programas de atendimento de especialidades médicas periódicas, como ortopedia, cardiologia, pediatria, oftalmologia e outros. 14! Implantar mais equipes de unidades de saúde da família 14! para cobrir mais bairros da cidade, para melhor atendimento da população. Vote 14! Implantar academia de saúde que possibilitará a prática de atividades físicas da população, com acompanhamento de profissionais da área. 14! Intensificar a assistência da saúde da mulher, com a implantação do programa de planejamento familiar, inclusive com a realização de procedimentos cirúrgicos, para a realização de laqueaduras e vasectomia. Implementar as ações educativas nas escolas, em saúde bucal, 14! sexualidade, higiene corporal, noções básicas de saúde, de acordo com a faixa etária. Ampliar o horário para atendimento odontológico ao trabalhador período noturno, visando dar um atendimento fora do seu horário de trabalho. 14! Aperfeiçoar e trazer mais especialidades, aumentando o número de próteses distribuídas através do Brasil Sorridente e Sorria São Paulo. Ampliar a assistência farmacêutica para as unidades básicas de saúde e a população em geral. 14! Reorganizar o serviço de atendimento de urgência e emergência na atenção básica. Implantar o programa antitabagismo. Implantar pré-consulta com classificação de risco. Recadastramento das famílias do município. Ampliar a oferta de serviços de atenção especializada, através de contratação de serviços de apoio, diagnóstico com laboratórios de análises clínicas, exames de imagem e outras, onde a demanda é reprimida. 14! Ampliar a informatização dos serviços de saúde, agilizando e otimizando os atendimentos. Realizar campanhas preventivas e de identificação de sinais de violência doméstica, alcoolismo e o uso de drogas. 14! É, pessoal, era pra gente ter um hospital de referência. Era pra ser um hospital assim, né? Um hospital chique, assim. Porque até cirurgia foram prometidas. É falta de remédio, fraqueza. É, gente, é bom relembrar, né? Para cobrarmos os nossos direitos. Já é direito constitucional, vale ressaltar isso. A saúde, o bom atendimento na saúde é um direito constitucional. E quando se é prometido, aí é mais direito ainda, né, de se cobrar. Eu digo o seguinte, quem não gosta de ser cobrado, quem não tem carga psicológica suficiente para ser cobrado, Vai pra casa do gramunhão, pra casa do capeta, do satanás, o diabo que o carrega. porque às vezes a pessoa é cabeça fraca mesmo, não gosta de ser cobrado. Não se envolva em política. Se envolveu, ganhou e está sendo cobrado, primeira coisa, é pago com o nosso dinheiro. Apesar de falar que é autoridade, não é autoridade coisíssima nenhuma. É funcionário do povo. É funcionário. Trabalha recebendo o dinheiro, recebendo o pagamento do seu salário, graças aos nossos tributos. Nós pagamos o salário do prefeito, de vereadores, de vice-prefeitos, de deputados, de senadores,
de presidente da República, eles se acham autoridades. Não são. São empregados do povo. Olha, se não gosta de ser cobrado, renuncia. Não tem psicológico para ser cobrado? É fraquinho da cabeça? Não gosta? Vai chorar? Fica chorandinho quando é cobrado? Fica fazendo birrinha quando é cobrado? Não gosta de ser cobrado? Renuncia. Seja homem, pelo menos, para dar espaço a alguém que tenha vontade de fazer. Agora, se não vai renunciar, não está fazendo nada, não renuncia e não gosta de ser cobrado, se não sai de um jeito, vai sair de outro. Gostou, gostou, não gostou? Ok? Goste disso ou não. E não adianta ficar de chororô. Não adianta ficar de chororô. Não prometa ao povo que não se pode cumprir. E nós temos promessa de presidente, de governador, de deputados, de senadores, de vereadores, de prefeito, de vice-prefeito, todo mundo fazendo promessa. E o povo fica lá, aguardando. Cadê? Cadê a promessa? Ele prometeu, eu tô pagando. Agora, uma coisa que eles não prometem e que chega na sua casa rapidinho, com toda a eficiência, com toda a agilidade possível, é o carnê do IPTU. Chega rapidinho na sua casa. Você pode ver que durante as eleições eles não prometem eficiência e rapidez na entrega do carnê do IPTU. Mas isso acontece. Né? Então, gente, era para termos uma saúde de referência, não essa vergonha que nós temos aqui, onde quando morre uma pessoa, se tem a cara de pau de falar, não, foi um caso isolado. Um caso isolado. Só naquele momento que não tinha médico. Esse discursinho é discurso de ou gente muito mentirosa, ou de gente que não vive em Porangaba, porque não sabe o que acontece, porque tem diversos casos citados, tem inclusive vários prints mostrando aqui o mesmo relato. Chega ao atendimento, não tem médico porque o médico foi ao Unesp e deixou o local sem acompanhamento médico durante horas. Ah, mas é só o médico chegar. Ah, tem médico aqui do lado, né? Pertinho, volta, o médico chega rapidinho. Né? Vem rapidinho. Você ligou agora, 2 minutos tá aí. Certamente que sim. É muita cara de pau. Será que eu tenho que explicar tudo? Sim, senhor, é o que parece. Bom, vamos finalizando o Jornal ACN de hoje. O Jornal ACN desta segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Um forte abraço e até quarta-feira, se Deus quiser.